O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo da Quaresma, e o tempo da Quaresma é um tempo de verdade, é um tempo de retirarmos as máscaras, é um tempo de olharmos para dentro de nós e vermos em que situação de verdade nós nos encontramos. Então é uma ocasião de nós analisarmos como estamos fazendo as nossas práticas quaresmais, com que espírito as estamos praticando. Estamos de verdade praticando os exercícios quaresmais com um desejo sincero de mudança interior? Ou estamos apenas fazendo de um modo teatral? A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos mostra isso. Isto é, o povo de então, o povo de Deus, um povo religioso, estava fazendo as suas práticas religiosas, estava cumprindo os seus exercícios de religião, mas Deus viu que concomitantemente eles estavam cometendo pecados. Isto é, eles não estavam combatendo os seus pecados, eles estavam juntando uma coisa à outra. Ora, se não houver uma verdadeira luta contra os nossos pecados, uma busca de purificação interior, essas práticas quaresmais, elas são inócuas, elas não terão efeito algum, não terão um valor diante de Deus. Vejam aqui: assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Isto é, Deus denuncia os pecados daquele povo, mas o povo, ao mesmo tempo que não se acha pecador, está reclamando de Deus, dizendo: Senhor, nós estamos fazendo tudo isso e o Senhor não está nos abençoando. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus, e querem estar na proximidade de Deus, e perguntam: por que não te regozijaste quando jejuávamos, e o ignoraste quando nos humilhávamos? Isto é, por que o Senhor não se alegrou com o nosso jejum? Por que o Senhor
não olhou para nós quando nós nos humilhávamos. E Deus vai dizer então, versículos 4, 5, 4, 5, 6, 7. É porque no mesmo tempo em que jejuais, fazeis litígios, brigas, agressões e impiedades. Não façais jejum com esse espírito. Entende aqui, meus irmãos, de que adianta você renunciar o pão, e por pão aqui compreenda tudo aquilo que lhe dá sustento. De que adianta você renunciar o pão, se você não quer renunciar o pecado? De que adianta você restringir, você dominar os apetites do estômago, se você deixa livres os apetites desordenados da alma? Percebe? O tempo da quaresma é um tempo de renovação espiritual, em que você está ali jejuando, fazendo penitência, cumprindo os seus propósitos e ao mesmo tempo, de verdade, lutando contra os seus pecados. Aí sim, os seus propósitos são queridos por Deus, são aceitos por Deus. São João Crisóstomo, né? Ele tem aquela frase clássica em que ele afirma: de que adianta não comer carne se você devora os seus irmãos? Isto é, você não come carne, você faz penitência, mas você é pura maldade. Você é pura maledicência, fofoqueiro, fofoqueira. Você calunia, você é maledicente. Você não luta contra o orgulho e a vaidade louca que existe no seu coração. Você renuncia a alimentos, mas não renuncia aos pensamentos impuros, aos olhares desonestos. Você faz algo que desagrada a sua realidade física, mas não está disposto a fazer algo que desagrade ao homem espiritual desordenado, isto é, ao homem velho que existe em você. São Leão Magno, ele tem também uma frase que deve nos fazer pensar: inutilmente nega ao corpo a comida quem não nega à alma o pecado. Então você está ali fazendo jejum, está flagelando o seu corpo, está dormindo no chão, fazendo penitências, mas você não está lutando o quê? Com a sua impaciência em casa, com a sua esposa, com o seu marido. Você que é um filho ruim, que desrespeita, que não honra devidamente os seus pais. Você que não está disposto a lutar contra aquilo que você percebe que é desregramento interior. Essas penitências são teatro. São um teatro. Não são agradáveis a Deus. É isso que a primeira leitura está afirmando. Então quer dizer, você precisa, ao mesmo tempo em que você faz, que você cumpre, que você observa os exercícios quaresmais, você está o quê? Fazendo o jejum, porque você está dizendo a Deus que Ele é o mais importante. Quando você faz um jejum, todas as penitências, mas vamos pegar aqui o jejum. Quando você, vou usar aqui a imagem do pão, mas é qualquer outra comida. Quando você renuncia ao pão, o que você está dizendo é que Deus é o verdadeiro sustento da sua vida. Que Deus é mais importante do que o pão, de que Deus é mais importante do que tudo aquilo que pode lhe dar sustento neste mundo. Ora, mas não seria incoerente se você, renunciando o pão, não renunciasse os seus vícios, o seu ego inflado,
a sua vontade, que você nunca está disposto a renunciar? E aqui eu quero que você olhe para casa, que são esses que nos tiram a paciência, principalmente. Eu quero que você olhe para a sua convivência próxima, no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares. E você então comece, durante esse tempo da quaresma, enquanto você jejua, você luta contra os seus pecados. Enquanto você reza mais, você luta contra os desregramentos da sua alma. Quando você pratica a caridade, não é para dar um migué em Deus. Isto é, eu não quero mudar de vida, eu quero continuar sem vergonha, um pecador safado, aí eu faço caridade para comprar um pedacinho do céu. Não faça penitência com esse espírito. É o que nosso Senhor diz aqui. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Eu não estou, meus santos, esperando que você, da noite para o dia, mude de vida. Infelizmente, normalmente isso não acontece. Habitualmente isso não acontece. Poderia, mas por causa da sua preguiça espiritual, isso habitualmente não vai acontecer. Mas eu estou esperando que haja uma luta verdadeira, que você de verdade esteja lutando contra os seus pecados. Os mortais, você já os tirou. Os veniais, você vai lutando a cada dia, cotidianamente. Porque senão, as suas práticas quaresmais serão um escândalo para as pessoas. Você chegou quarta-feira ao trabalho com a cruz desse tamanho na testa. Todo mundo viu aquela cruz grandona. Eu sou católico, eu sou católica. Mas você viu fulana? Fulana não vale nada. Aí você já está fofocando, falando mal dos outros. Uma impaciência. Veio alguém, você trabalha numa repartição pública. Veio alguém, você atende com um mau humor, com a indiferença. De que vale aquele monte de pó na sua testa? De nada. De nada. Você disse que durante a quaresma você não vai tomar café. E você oferece a Nosso Senhor. Mas é o cão com a sua esposa. É um azedume com seu marido. Minha filha, tome 1 quilo de café então. Tome 1 litro de café. E viva a caridade. Entende? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você deva abandonar as práticas quaresmais. Não, pelo amor de Deus, as pratique. O que eu quero dizer é que se não houver uma verdadeira luta espiritual, aquelas práticas são sem sentido, são até desagradáveis a Deus. Deus diz que não as suporta, que Deus nem sequer quer olhar para aquelas práticas. Deus os ignora enquanto eles estão se penitenciando. Por quê? Porque não existe um coração em que interiormente esteja lutando contra os seus pecados. Então vamos lá, meus santos. Que cada um aqui veja, né, como é que você tem tratado o seu pai, a sua mãe. Você que tem sido impaciente, você que tem sido grosseiro com seus pais. Como é que tem sido o seu relacionamento de marido e esposa? Como é que você tem se portado no seu trabalho, na escola? Você tem de verdade, neste tempo da quaresma, você tem vivido a caridade, isto é, você está jejuando, você resolveu, sei lá, durante a quaresma, você não vai comer carne, ou você vai renunciar a um outro alimento, mas isso vai redundar em alegria para alguém? Isto é, você vai
transformar isso num gesto concreto de caridade para um pobre. É importante. Porque um dos significados do jejum, por exemplo, de uma renúncia de um alimento, é você perceber, nossa, como é doído, né? Você querer comer algo e não poder. Então você renunciou um doce, o açúcar. Nossa, quando você vê uma torta numa vitrine, você não tem um dinheiro para comprar. Então você faz o jejum, mas isso se transforma em caridade para dar ao pobre a oportunidade de, graças ao seu jejum, ele conseguir aquilo que você renunciou. Eu sempre digo assim, vocês sabem que eu estudei fora, depois que eu fui ordenado padre, e parte dos meus estudos, metade de tudo aquilo que eu gastei em Roma, foi pago por uma instituição alemã, que ela foi construída a partir, o nome dela é Adveniat. Então, o jejum do advento, de sorvete, de chocolate, me deu os estudos que eu fiz lá em Roma. Os cristãos lá da Alemanha, com o seu jejum, com a sua penitência do advento, mantiveram os meus estudos. Percebe aqui? Então, em que vai redundar para um pobre? Para alguém que precisa? Ou você apenas está economizando para depois na Páscoa comprar ovo de Páscoa? Quer dizer, você está alimentando o seu egoísmo. Isso não está redundando em caridade. Precisamos, meus santos, precisamos sair da quaresma melhores, mais parecidos com Jesus. Porque senão, de nada vai adiantar tudo aquilo do qual nós nos abstivermos, que nós renunciarmos, porque não estará acontecendo uma verdadeira luta contra os nossos pecados. De nada adianta não dar comida ao corpo se eu continuo alimentando a minha alma com o pecado. Que essas palavras, que esta liturgia esclareça, ilumine o nosso jejum, as nossas práticas penitenciais, para que bem possamos viver este tempo que ainda se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.